Superman é um dos heróis mais populares de todos os tempos, um dos primeiros a surgir e um ícone que simboliza bondade e esperança. Geralmente, quando se fala em poder, ele é colocado num pedestal e considerado o cara a ser batido. Também não é para menos, ele realmente é muito poderoso e possui uma infindável lista de feitos memoráveis. Mas o que você não imagina é que tem vários personagens da Marvel e da DC que dariam uma surra no Superman. E não estamos falando de entidades cósmicas, muito menos de alguém usando Kryptonita. Estamos falando de poder mesmo, porradaria franca. Tá duvidando? Então fica aí no vídeo que a gente vai falar toda a lista pra você. Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac Paiva E Bruno Rodrigues. e hoje nós vamos falar sobre 10 heróis da Marvel e da DC que espancariam Superman. Kal-El, não! Pra falar a verdade, numa luta desse tipo nos quadrinhos, acho que todo mundo sabe que vai ganhar aquele que o roteirista quiser. Já vimos inúmeras vezes personagens menos poderosos ganhar de outros apelões só porque o roteiro quis assim. Outras vezes, o que é usado para determinar o campeão é a votação do público. Isso era muito comum na década de 80 e 90, onde as editoras faziam crossovers com frequência e botavam seus heróis para brigar, pedindo para os leitores escolherem por votação quem iria ganhar. Isso gerou aberrações como Wolverine ganhar do Lobo ou Batman ganhar do Hulk com um chute na barriga. O que vamos fazer aqui é usar as habilidades de cada um no máximo e de forma inteligente, onde eles vão fazer uma luta séria, para vencer, sem enrolação ou roteirismo. Claro que isso não quer dizer que vamos usar versões alternativas como Superman Prime 1 Million ou coisa do tipo. É o poder base de cada um, tanto do Super quanto dos demais. Agora vamos deixar de enrolação e começar com a lista. Aqui iremos falar 5 da Marvel e 5 da DC. Primeiro da Marvel, Doutor Estranho. Quem só conhece o Doutor Estranho pelos filmes da Marvel não sabe o quanto ele é poderoso. Já fizemos aqui no canal falando dos Vingadores mais poderosos e com certeza Doutor Estranho está lá. O Mago Supremo da Terra possui poderes praticamente ilimitados porque pode fazer o que quiser com vários tipos de magia que domina, como magia branca, magia negra, magia elemental, magia do caos e muitas outras aí que a gente nem conhece ainda. Sem contar os inúmeros artefatos mágicos que auxiliam e aumentam seu poder. Entre eles, o Olho de Agamotto e o Livro de Vishanti. Sua lista de vilões inclui Mephisto, Pesadelo, Dormammu, ou seja, entidades mega overpowers. Ele já destruiu toda a realidade, já derrotou o Pesadelo em sua própria dimensão, enfrentou pau a pau o Adam Warlock com a manopla do infinito completa, já derrotou o Galactus, leu 1 milhão de mentes em 1 segundo, venceu a entidade da morte e muitos outros feitos. Só com esses feitos, a gente já tem uma noção de que Doutor Estranho é mais poderoso do que o Superman, que apesar de ter sua força incrível, é um personagem quase totalmente físico, sem grandes recursos ou versatilidade. Mas além disso, temos que lembrar que uma das fraquezas de Superman é justamente a vulnerabilidade à magia, que significa que qualquer feitiço que o Doutor Estranho queira usar ali vai funcionar normalmente contra o Superman. E como ele é o mestre das artes místicas, vai ter feitiço a rodo e o Super não teria o que fazer. O Mago Supremo podia transformar o Super em uma galinha, usar chamas místicas que queimam infinitamente, tipo um Amaterasu aí dos Uchiha. Seria como um fogo mágico que iria causar dano normalmente a ele. Poderia aprisionar o Super em uma dimensão, enfim, ele pode vencer ele de 1000 maneiras se quisesse. E o primeiro da DC que a gente colocou nessa lista é o Senhor Destino. Se o Doutor Estranho é o Mago Supremo da Marvel, podemos dizer que o Senhor Destino é o Mago Supremo da DC. E da mesma forma que sua contraparte, ele também possui poderes virtualmente ilimitados. Ele é o único ser mágico, tirando as entidades da DC, que pode fazer frente à deusa da magia do universo DC, que é a Circe, o que coloca ele no patamar divino de magia, fazendo ele dominar todas as artes místicas. Seus feitos de poder incluem incapacitar Darkseid, o Pai Celestial, o demônio Etrigan e Orion, o filho de Darkseid, todos ao mesmo tempo. Se você acha pouco, ele recentemente já foi capaz de selar o Espectro, que é uma entidade mística que representa a ira de Deus e está sem dúvida aí entre as mais poderosas de todo o multiverso. Mas o mais impressionante disso é que o Espectro é imune à magia e mesmo assim ele conseguiu selar essa criatura. Assim como o Doutor Estranho, o Senhor Destino leva grande vantagem contra o Superman por causa da fraqueza à magia do Azulão e poderia facilmente usar qualquer de seus feitiços para derrotá-lo, como soltar poderosas rajadas de energias místicas, selar o corpo do Superman, retirar sua alma, enviá-lo para outra dimensão, etc, etc. Mas se você assistiu o filme Adão Negro que saiu recentemente, onde o Senhor Destino aparece, você deve estar se perguntando por que ele não demonstrou ser tão poderoso assim. Ataque por todos os lados! E a resposta é bem simples: roteiro. Nos filmes, assim como nos quadrinhos, muitas vezes o personagem mais poderoso perde para um mais fraco só porque a história tinha que ser assim, ela tem que se desenrolar daquela forma que o escritor quis.
ou porque o mais fraco é mais popular e o mais popular tem que ganhar. Infelizmente é assim que as coisas são. Mas se ambos lutassem pra valer, por questões de lógica, o Super não teria muito o que fazer, já que ele tem essa fraqueza à magia. A única vantagem do Azulão, ao meu ver, seria a sua velocidade, pois se ele agisse primeiro, poderia derrotar um desses magos antes dele lançar o feitiço. Mas um mago desse nível não chega nesse posto à toa. Certamente eles teriam feitiços para serem usados instantaneamente assim que fossem atacados. Esse tipo de magia se chama efeito programado, e são como armadilhas, ativadas automaticamente quando sejam necessárias. Além disso, eles poderiam colocar também magias permanentes em seus corpos, que estariam sempre ativas, como campos de força mágicos para proteger de qualquer golpe surpresa. Então, analisando as capacidades de cada um, o correto seria os magos vencerem com até relativa facilidade. Segundo da Marvel, Feiticeira Escarlate. Outra usuária de magia, mas que não é bem uma maga, e sim uma mutante que usa seus poderes de manipulação de probabilidade em conjunto com a magia do caos. Na verdade, essa é a história original, mas houve um retcon e atualmente ela é uma humana que tem naturalmente afinidade com magia e foi aprimorada geneticamente pelo autoevolucionário para torná-la ainda mais receptiva a energias místicas. De forma resumida, o que a Wanda faz é controlar a realidade ao seu bel prazer. A forma de usar magia é diferente dos dois dessa lista, pois eles lançam feitiços e ela simplesmente usa a energia do caos para alterar tudo o que quiser ali no mundo. Mas não se enganem, ela também sabe usar feitiços e muito bem. Para vocês terem uma ideia, na saga da Dinastia M, a Wanda recita 3 pequenas palavrinhas: No More Mutants, que traduzindo fica chega de mutantes. E com isso, ela desliga o gene mutante de praticamente todos os mutantes do planeta, restando só 198 que foram salvos graças a um contrafeitiço em conjunto da Emma Frost e Doutor Estranho. Sabe o que isso significa? Que ela poderia dizer chega de kryptonianos e Kal-El, ou Superman, né, se tornaria humano ou deixaria de existir e não haveria mais o que ele pudesse fazer. Mas não é só isso. Ela poderia fazer qualquer outra coisa que quisesse ou usar seus poderes de forma mais tradicional, vamos dizer assim, né? Ela poderia lançar feitiços como a magia do caos. O limite é a imaginação dela. Ela poderia fazer o que quiser com ele. Da mesma forma que os outros magos, ela só poderia ser derrotada se por acaso o Super agisse primeiro que ela e fosse com tudo, mas nem isso seria garantia, pois ela também pode usar feitiços contingentes ou permanentes para defender mesmo sem conseguir acompanhar a velocidade dele, como se fosse um preparo contra ele, né? E o segundo personagem da DC que colocamos nessa lista é o Capitão Átomo. Eu só estou cumprindo o meu dever. Não cabe a mim decidir. Isso cabe ao tribunal. Esse personagem nem todo mundo conhece, mas é extremamente poderoso. Originalmente ele era um oficial dos Estados Unidos que foi acusado de um crime que não cometeu e para evitar a pena de morte aceitou se submeter a um experimento do governo, que o deu os seus poderes. Esses poderes derivam da manipulação de campos quânticos e o que exatamente isso faz, não faço ideia, eu sei que ele é muito forte. Seu corpo é basicamente energia, e por isso ele foi revestido com um tipo de metal alienígena chamado Dilustal, que serve como uma armadura de contenção, o tornando invulnerável a ataques físicos e de energia. Dessa forma, o Capitão Átomo já seria um rival à altura para o Superman, pois além de ser invulnerável, ele também tem super força, super velocidade, super reflexos, voos, rajadas de energia, ou seja, aquele pacotão de poderes que todo peso pesado tem, que é, inclusive, os mesmos poderes do Superman. E estão num nível até muito próximo. Porém, ele tem muito mais recursos, porque além de tudo isso, ele também tem o poder de viajar no tempo, de transformação atômica, podendo transmutar qualquer coisa em outra, de aumento de poder, onde ele pode usar esse campo quântico para aumentar ainda mais as suas próprias habilidades, que já são altas. Então, se ele tem super força, quando ele usa essa habilidade, ele aumenta mais ainda a super força, para além dos seus já impressionantes níveis. Ele também consegue manipular uma quantidade infinita de energia através desse campo quântico, podendo criar matéria, vida e energia da forma que quiser. Certa vez, ele simplesmente recriou todo o planeta Terra, com todos os seus habitantes, os seus heróis, inclusive o Superman e até o próprio Espectro, e depois a destruiu. Claro que ele só fez isso uma vez e depois colocou um alto limite, né, para uma forma de limitar. Geralmente os heróis fazem isso, eles colocam uma contenção ali para eles não causarem tanta destruição. Mas numa luta a sério, ele não teria para que se conter e poderia destruir o Super implodindo cada um dos seus átomos do seu corpo. Outra forma bem simples que ele poderia usar para vencer seria replicar um Sol vermelho, que faz com que o Superman perca os seus poderes e vire um alvo fácil. Para acabar de completar, ele é completamente imune à magia por causa da sua pele metálica alienígena. E quando eu digo imune, é imune mesmo. Nenhum feitiço, nenhum tipo de magia funciona nele.
Apesar disso não contar muito nessa luta contra o Superman, né, já que ele não é usuário de magia, é impressionante notar a gama de poderes e versatilidade desse personagem. Terceiro da Marvel, Frank Richards. Frank é uma criança de uns 10 anos com 45 quilos que daria um pau fácil no Superman, mas fácil mesmo, sem gastar uma gota de suor. Ele é o filho do Senhor Fantástico, o líder do Quarteto Fantástico, e já nasceu com poderes porque é um mutante nível Ômega. Seus níveis de poderes psionicos são virtualmente onipotentes e com isso ele pode manipular a realidade como quiser. Assim como os usuários de magia, ele também conseguiria lidar com golpes em super velocidade do Superman, pois certa vez foi capaz de aguentar um ataque direto de um Celestial enquanto estava inconsciente e sem levar danos. Celestiais são aquelas criaturas gigantes extremamente poderosas que até Thanos apanha deles, ou seja, mesmo desacordado, seus poderes continuam funcionando instintivamente. Como ele manipula a realidade, também pode fazer qualquer coisa que imaginar. E se o Capitão Átomo já recriou e destruiu a Terra com todos os seus habitantes de uma vez só, o Franklin já criou um universo de bolso, que é basicamente uma reprodução do universo em escala menor. Mas se ele quiser lutar de forma mais tradicional, não faltam recursos. Ele pode usar rajadas psionicas que afetam diretamente a mente do alvo ao invés do corpo, podendo deixá-los inconscientes ou matá-las, o que certamente afetaria o Superman, que não possui defesas mentais desse nível. Por fim, para deixar claro seu nível de apelação, nem que o Superman se juntasse com o Batman e todo seu preparo, eles não conseguiriam derrotar o Franklin. Isso porque o boy tem precognição e consegue prever o futuro com uma precisão muito alta. Então ele sempre saberia o plano do Batman antes mesmo do Batman pensar em fazer o plano. Então seria totalmente incapaz de derrotá-lo. E o terceiro personagem da DC que colocamos nessa lista é o Nuclear. Rápido, Ronald, transmuta a fonte da criptonita verde dele em chumbo. Tá no papo, Croc. Que é um outro personagem que não é tão famoso nem tão conhecido, mas tem um enorme poder. É uma pena esses personagens não serem tão explorados, porque se fossem, com certeza teriam um reconhecimento muito maior do grande público. Ele foi adaptado no universo das séries da CW, o Arrowverse, e claro que ficou como um coadjuvante nerfado. Seu poder base é a manipulação atômica. Ele pode fazer o que ele quiser com os átomos, e não preciso nem dizer que isso iria quebrar qualquer defesa do Super com facilidade. Pois bastava ele transformar os átomos do azulão em vidro, em areia, em purpurina, qualquer coisa que simplesmente o Superman iria deixar de existir. Batman, o cara do preparo, aquele grande cara a ser batido, diz que o Nuclear é o homem mais poderoso do planeta. Palavras dele. Tem que ter muita moral para receber um elogio desses logo do Batman. Ele já derrotou seres como Adão Negro, Orion, que é um novo deus, e Kalibak. Para quem não sabe, qualquer um desses aí ficaria pau a pau com o Superman e poderiam até ganhar. Em sua forma universal, que é quando ele libera todo o seu potencial oculto, ele pode criar um Big Bang e construir um universo, como já o fez. Ele tem velocidade muito superior à da luz, no mesmo nível do próprio Superman, e é considerado um dos poucos que pode rivalizar com o Capitão Átomo, aquele que a gente acabou de falar. Sua fonte de energia é atômica. E, portanto, ele tem um estoque interno praticamente ilimitado de poder, sendo dito que ele poderia, no mínimo, destruir um universo e sua invulnerabilidade é tão grande que ele resistiria a essa destruição. Não é difícil imaginar as formas que o Nuclear teria para vencer, incluindo replicar a radiação de um Sol vermelho ou da Kryptonita, mas isso só não acontece com frequência nos quadrinhos porque os roteiristas não querem. O quarto da Marvel é o Sentinela. Agora vamos mudar um pouquinho o estilo e passemos para um combatente que gosta de sair na porrada bruta. E o Bob Reynolds pode vencer o Super de qualquer forma que você imaginar. Esse personagem foi criado para ser uma espécie de Superman da Marvel. Enquanto o Azulão retira o poder do Sol amarelo, o Sentinela possui o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Seu nível de força física é tão colossal que ele já quebrou o machado de Terrax com as mãos, já rasgou o deus Hades no meio e deitou na porrada a versão mais poderosa do Hulk. Sua velocidade é tão alta que distorce o tempo e o espaço quando voa, e sua invulnerabilidade é absoluta. Na porrada, Sentinela já poderia vencer o Super, que tem atributos muito parecidos, mas o Sentinela leva vantagem. Agora, se ele quiser apelar, pode usar sua manipulação molecular para separar as moléculas do corpo do Superman, tornando ele no meio sem nem precisar tocá-lo. O nível de manipulação molecular dele é tão grande que conseguiu derrotar o próprio Homem Molecular, um vilão tão overpower que conseguia bater de frente com uma entidade chamada Beyonder. Ele também pode simular qualquer poder que existe, ou seja, ele pode copiar o poder que quiser da forma que quiser e usá-lo a seu favor. O quarto integrante da DC é o Lobo.
Algumas notícias recentes estão falando que James Gunn, que é o novo Kevin Feige aí da DC, está planejando um filme do Lobo no DCU, com o Jason Momoa, o Aquaman, como protagonista. Se esse filme sair, vocês vão ter uma noção desse personagem, mas de forma bem direta, ele é tudo que o Superman é e muito mais. Ele também é o último sobrevivente da sua raça, que no caso são os Kizarnianos, mas ao invés de ser um escoteiro bonzinho como o Superman é, ele é um caçador de recompensas que é literalmente imortal. Sua força é do mesmo nível do Superman, e ele já nocauteou o Azulão algumas vezes. Sua resistência é inesgotável, pois ele nunca se cansa, literalmente. Sua invulnerabilidade é do mesmo nível do Superman, tendo aguentado golpes dele sem grandes danos. Sua velocidade também está no mesmo patamar, mas ao invés de correr rápido, ele aumenta o seu próprio fluxo temporal, dando a impressão de que ele está correndo rápido, quando na verdade ele está manipulando o tempo. Mas o seu grande diferencial é que ele possui uma regeneração quase limitada, fazendo o Deadpool e o Wolverine parecer menino buchudo. Ele pode se regenerar completamente e quase que instantaneamente apenas de uma pequena gota do seu sangue. E mesmo que por algum motivo consigam matar ele, o céu e o inferno já o baniram completamente dos seus reinos, então ele simplesmente não pode morrer. Caso ele morra, o seu espírito fica livre e ele pode possuir qualquer outro corpo, ou entrar de volta na sua carcaça que, independente da condição que ele esteja, ele vai conseguir se regenerar. E se você acha que ele é do tipo Brutamontes burrão, está completamente enganado. Seu intelecto é do nível genial, permitindo que ele crie apetrechos tecnológicos de altíssimo nível para ajudá-los a matar e fazer qualquer coisa que ele queira. Basicamente é como se ele fosse uma junção do Superman com o intelecto do Batman e com aquela pitada esquizofrênica do Deadpool. Não tem chance de Super ganhar. E agora, o quinto e último da Marvel é o Marvel Azul. Mais um personagem desconhecido. Adam Brashear. É um herói antigo com poderes derivados da antimatéria, que é a sua principal fonte de energia. Seu nível de força física é capaz de facilmente destruir planetas. Entre seus maiores feitos está derrotar o Rei Hyperion, um outro personagem da Marvel que foi criado para ser uma versão do Superman. Mas esse rei é uma versão alternativa muito mais poderosa, que havia derrotado com facilidade o Thor, o Galactus, o Hércules, o Rúculo e o Sentinela. Inclusive, o Marvel Azul também já nocauteou o Sentinela da nossa Terra. Seus atributos físicos são do nível do Sentinela e, portanto, do Super, mas ele pode manipular matéria e antimatéria a nível molecular, podendo se alimentar delas e ficar ainda mais poderoso. O cara já derrotou 2 Superman da Marvel, ainda mais poderosos que o próprio Superman. Certamente daria cabo do Escoteiro Azul com facilidade, a menos que o roteiro não deixasse. E o quinto e último personagem dessa lista é ninguém menos que o Flash. Por fim, a gente vai finalizar a lista de hoje com um personagem que deve ter pego muitos de vocês aí desprevenidos, apesar de ser um dos mais conhecidos de todos os tempos. O Flash é o velocista escarlate e o ser mais rápido de todo o multiverso DC. Isso foi dito literalmente por uma entidade chamada Tempus Fuginae, que veio até a Terra pedir ajuda do Flash para salvar todo o multiverso, porque só ele poderia ser rápido o suficiente para fazer isso. Apesar de em algumas histórias o Superman ter ganhado do Flash em algumas corridas, ficou bem claro em inúmeras ocasiões que o Flash só perde quando quer perder, para ajudar instituições de caridade. Quando ele corre a sério, não tem para ninguém. Mas como o Flash vai vencer o Superman só com super velocidade? Se você perguntou isso, é porque faltou as aulas de física e não conhece bem o personagem. Maior velocidade implica basicamente em 3 coisas. 1. Quem é mais rápido vai agir primeiro. 2. Quem é mais rápido vai sempre desviar dos golpes e não ser atingido. E 3. Quem é mais rápido é mais forte. Isso porque força é igual a massa vezes aceleração. E se você impõe uma aceleração de trilhões de vezes a velocidade da luz, sem exagero, isso é uma velocidade que ele atinge tranquilamente, você vai dar o soco mais poderoso de todo o multiverso. E quem acha que o Superman aguentaria esse soco com a sua super invulnerabilidade, deve estar ficando doido, porque o Superman já morreu para socos normais do Apocalipse. E embora o monstro tenha super força realmente, como acabamos de ver, o soco do Flash seria ainda mais poderoso. E ele poderia dar milhões de socos com essa mesma força, obliterando totalmente o Kal-El. E o Flash não iria morrer caso fizesse isso, porque o seu poder permite que ele fique imune a todos os danos da hipervelocidade, através da áurea da força de aceleração que recobre seu corpo. Outra prova que o Superman não seria imune ao dano é que na saga Deceased, o Flash vira um zumbi e o Super acaba tendo que parar ele em algum momento. Só que ele estava correndo a uma velocidade não tão alta
E o Superman acaba se chocando com o Flash, fazendo com que os fragmentos dos ossos do Flash entrem na pele e rasguem o Kal-El, infectando ele, fazendo ele também virar um zumbi. Ou seja, se os ossos do Flash em baixa velocidade conseguiram penetrar na pele do Super, o que aconteceria se o Flash usasse uma espada para dar um golpe com sua velocidade máxima? Tá achando pouco? Então vamos dar mais algumas formas que o Flash poderia usar para vencer. Primeiro, ele poderia enviar o Super para a força de aceleração. O Flash pode fazer isso e na verdade ele faz constantemente, inclusive quando o Superboy Prime, que é uma versão mais poderosa do Superman, aparece para criar confusão na Terra, são os velocistas que dão conta dele. Por isso mesmo, o Prime morre de medo dos velocistas. Segunda forma, ele poderia transformar o Superman em uma estátua viva. O Flash tem o poder de retirar completamente a energia cinética de tudo. Inclusive já fez isso com todo o planeta de uma vez, fazendo todo mundo ficar meio que congelado, imobilizado no tempo. O próprio Flash Reverso já ficou assim, na forma de estátua, e fazer o mesmo com o Superman, que é mais lento do que o Flash Reverso, não seria problema algum. Terceira forma seria ficar intangível e tirar o coração do Superman do corpo. Essa é uma tática mais violenta, não combina muito com ele, mas é plenamente possível, pois o próprio Reverso faz isso constantemente com seus inimigos. E o Flash, né, já que consegue correr a mesma velocidade ou até mais rápido do que o Flash Reverso, poderia usar também essa alternativa em momentos específicos. E quarta forma seria a viagem no tempo. Essa é aquela mais arriscada, porque mexer com o tempo gera problemas no futuro. Mas o Reverso também mata a gente adoidado nas viagens que faz e nunca dá merda. Parece que o roteiro só não deixa os mocinhos usarem essa estratégia, né? Quando é o vilão, tá tudo certo. Bom, e essa foi a lista de hoje. Fizemos aqui apenas 10 personagens que poderiam derrotar o Superman, mas não são só esses, né? Existem muitos outros. O Superman é sim um dos personagens mais poderosos, mas ele não é nem de longe o mais poderoso. E essa lista a gente não tá colocando que o quinto da Marvel é mais poderoso que o primeiro da Marvel. Essa é só uma lista mostrando quais podem vencer o Superman. Não está em um ranking de força. E claro, né, o roteiro sempre vai decidir quem vai ganhar. Isso aqui é apenas uma simulação se fossem realmente lutando a sério. Até porque a Mulher Esquilo matou o Thanos, né? Já derrotou o Thanos e derrotou o Doutor Destino também da Marvel. Então... ela tem mais feitos do que o Superman. Tudo depende do roteiro. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha aí se gostou do nosso conteúdo. E até o próximo vídeo. Valeu. Não morre. Por favor, fica comigo.